João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, que estão nos acompanhando e rezando conosco através do Facebook desta paróquia, que a paz esteja convosco. Essa foi a palavra de Jesus neste dia tão precioso. Queridos irmãos, o Pentecostes que estamos celebrando mais um ano de uma maneira atípica, que não nos assuste, porque se voltarmos atrás, o Pentecoste no judaísmo começou originalmente com o sentido da família. Era uma festa que se celebrava em família, festa das colheitas, o dia que reconheciam que Deus é o Deus que criou a natureza. E logo no século III a.C., esta festa tomou outro rumo. Começou a ser celebrado como o dia do recebimento da lei no Monte Sinai. Já no tempo de Jesus, o Pentecoste começou a ser celebrado somente no templo. E sabemos, no judaísmo, quem entrava no templo é aquele que era puro. Então aqui já entrou a exclusão. As mulheres, os estrangeiros e as pessoas que eram considerados impuras por causa de doença, não participavam mais neste dia do Pentecoste. O movimento de Jesus Cristo após a morte será então uma revolução, porque é um movimento que vai celebrar de novo o Pentecoste numa casa reunida, numa casa como escutamos na primeira leitura. Portanto, celebrando o Pentecoste nas nossas casas pode ser um sinal do próprio Espírito Santo para que os nossos lares sejam como a comunidade primitiva. Queridos irmãos e irmãs, o Pentecoste, portanto, é um apelo que nos inquieta e deve nos inquietar, pois estamos vivendo num mundo onde se espalha a cultura da morte, a cultura da indiferença social, crianças submetidas à violência, humilhadas, abandonadas, mulheres estupradas e exploradas, jovens, adultos, idosos, marginalizados, correntes intermináveis de exilados e de refugiados, violência e conflito em tantas partes do mundo. Enfim, estamos vivendo num mundo da indiferença. E ainda para piorar, estamos diante desta pandemia Covid-19. Diante de tudo isso, necessitamos voltar às virtudes das primeiras comunidades. Entre elas,
a valorização da casa como lugar de vivência da mensagem de Jesus Cristo, a casa como lugar da manifestação do Espírito Santo. E aqui o protagonista é o Espírito Santo, que quando voltamos no Antigo Testamento, será sempre presente nos momentos capitais da revelação. Ele está lá na criação, no Gênesis, ele está lá na organização do povo, no exílio, no pós-exílio, e sempre tem uma função de criar, animar, organizar, discernir, profetizar, ressuscitar, libertar e recriar. E isto continua no Novo Testamento com o próprio Cristo, que aplicará estas funções. E quando o Espírito Santo vem, ele reconstrói a unidade, reconstrói as relações fraternas de caráter universal, dando nova identidade ao povo de Deus, capaz do diálogo, do entendimento e da comunicação. Quando o Espírito Santo desce nas nossas famílias, marca o surgimento de uma nova humanidade, unida não pela força, mas pela partilha da mesma experiência interior, fonte de liberdade, comunhão e amor. Vimos na primeira carta, Atos dos Apóstolos, os discípulos falavam em uma língua que todos os entendiam. Queridos irmãos, irmãs, falar em língua é não somente expressão da identidade cultural de um grupo humano. Falar em língua é também a maneira de comunicar, de estabelecer laços duradouros entre as pessoas e criar comunidade. Sabemos que no dia de hoje está sendo cada vez mais difícil de estabelecer laços duradouros. Portanto, neste dia de Pentecostes, que o Espírito Santo nos dê essa força de estabelecer laços duradouros. Falar em outra língua é criar relações novas, é desafiar-se a si mesmo, é possibilitar a superação dos círculos fechados entre si, é superar o egoísmo, superar a divisão, superar o racismo, superar a marginalização, superar preconceitos, superar a polarização de opiniões. Em Pentecostes, é possível destacar 3 pontos fundamentais. As pequenas comunidades formadas nas casas. E o segundo, as pessoas vivem novas relações baseadas no amor, no respeito e no acolhimento de cada um dos membros. E terceiro, esta experiência deve nos levar a anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Ser testemunha de Cristo, portanto, meus irmãos, significa criar, animar, discernir, profetizar, ressuscitar, libertar, recriar. E isto deve acontecer primeiro em casa, depois na comunidade e só depois no mundo inteiro. Este testemunho acontece no acolhimento aos pequeninos, na entrega e entreajuda, na colaboração mútua e nas relações de reciprocidade entre mulheres e homens. Nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nunca pode haver exclusão. Necessitamos criar espaço na qual todo mundo deve se sentir amado, todo mundo deve se sentir útil. É isto que vimos nas leituras de hoje. Na primeira, fomos convidados a entender que
A nossa língua, que podemos falar que todos entenderão, a língua de amor. Na segunda leitura, São Paulo nos disse que temos diversas qualidades, mas essa diversidade deve necessariamente nos unir. E no Evangelho fomos dada uma missão de ir e perdoar os pecados. E que sejamos capazes, neste dia de Pentecostes, de entrar no nosso coração, rever quem necessitamos perdoar e a quem necessitamos pedir perdão com humildade. Portanto, a experiência de Pentecostes nos lembra que para se tornar cristão, ninguém precisa abandonar sua cultura. Ninguém precisa abandonar os valores das suas tradições. Todos os povos são convidados, nas suas diferenças, a acolher o projeto libertador proposto por Jesus. E que o sopro da vida que recebemos neste dia transforme o nosso egoísmo para um amor partilhado. Que este sopro transforme o orgulho em nossos corações em um serviço simples e humilde. E que o Espírito Santo nos faz vencer os medos, nos faz superar as derrotas e os fracassos, que nos faz superar as descrenças e desilusões. E para que nós recuperemos a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor e sonhar por um mundo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.